Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje é a continuação da revisão de análise combinatória. Questão da FGV de São Paulo. Usando-se os algarismos 1, 3, 5, 7, 9, existem x números de 4 algarismos, de modo que pelo menos 2 algarismos sejam iguais. O valor de x é. Então, temos aí todas as possibilidades, vamos calcular todas sem restrição. 4 algarismos, 5 possibilidades no primeiro, 5 no segundo, 5 no terceiro, 5 no quarto. Então, não tem restrição nenhuma. São 625 números com 4 algarismos, usando os algarismos ímpares. Agora, com algarismos distintos, ou seja, sem poder repetir, sem apresentar repetição de nenhum algarismo. Então, teremos 5 possibilidades no primeiro, 4 no segundo, já que não pode ser igual, não podemos repetir, 3 e 2, totalizando 120. Bom, então nós temos as duas situações. Eu sei quantos são todos os números de 4 algarismos, usando algarismos ímpares, e eu também sei quantos são os números de 4 algarismos distintos, algarismos ímpares e distintos. Bom, se do total eu subtrair os que são distintos, o que me sobra é os que apresentam repetição, ou seja, de que pelo menos 2 algarismos são iguais. Então, pelo menos 2 iguais, 625 menos 120 dá 505 números. Então, a nossa opção é a letra A. Questão da VUNESP. Na convenção de um partido para lançamento de candidatura de uma chapa ao governo de certo estado, havia 3 possíveis candidatos a governador, sendo 2 homens e uma mulher. E 6 possíveis candidatos a vice-governador, sendo 4 homens e 2 mulheres. Ficou estabelecido que a chapa governador-vice-governador seria formada por pessoas de sexos opostos. Sabendo que os 9 candidatos são distintos, o número de maneiras possíveis de se formar a chapa. Então, primeira situação, vamos considerar que o candidato ao governo seja um homem e ao vice seja uma mulher. Então, temos 2 possibilidades para o governador e 2 possibilidades também para vice-governador, são 2 mulheres. Então, temos, portanto, 4 chapas onde o candidato ao governador é homem e ao vice-governador é uma mulher. Agora vamos analisar o caso que o candidato ao governo seja uma mulher, então a governadora, e o vice seja um homem. Então temos uma possibilidade apenas, porque só tem uma candidata ao governo. No entanto, são 4 candidatos a vice. Pelo princípio fundamental da contagem, também são 4 chapas, onde teremos uma governadora e um homem como vice. Então, o total de chapas você vai ter o primeiro caso ou o segundo caso, totalizando 8 chapas possíveis, letra C. Questão da FUVEST. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa conta, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Bom, vamos considerar todas as possibilidades sem nenhuma restrição, né? Então, a Maria teria 5 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo, 5 para o terceiro, 5 para o quarto, 625 possibilidades, se ela não tivesse nenhuma superstição. Ela não quer. Primeiro caso, a senha começando pelo 13. Uma possibilidade, uma possibilidade. Ele tem que ser o número 1, ali tem que ser o algarismo 3. 5 e 5. Então dá 25.
chamo a atenção de vocês que, como aqui nós temos 5 possibilidades, existe aqui, é contado aqui, nesses 25, o número 13. Ele está sendo considerado entre essas 25. Segundo caso, o segundo algarismo é o 1 e o terceiro é o 3. Então, temos ali uma possibilidade e uma possibilidade. Estou garantindo primeiro essas condições. Os demais algarismos pode qualquer um, 5 possibilidades, e o outro também qualquer um. 25. Terceiro caso, o algarismo 1 e o 3 são, respectivamente, o terceiro e o quarto. Uma possibilidade para o 1 e o 3 também uma possibilidade só. 5 possibilidades para esse, 5 possibilidades para esse. Totalizando 25, e aqui, novamente, eu estou considerando, porque eu coloquei 5 e 5, eu estou considerando também a possibilidade do número 1313. Então, esse número 1313, essa senha, foi considerada 2 vezes. Uma vez aqui no primeiro caso e outra vez no segundo caso. Portanto, a quantidade de senhas que ela não quer não são 75, tá? 25 mais 25 mais 25. São 75, mas se eu considerar 75, eu estou considerando 1313 duas vezes. Então, vou tirar uma vez. Então, são 74 senhas que não servem para a Maria. Então, servem para ela. Quantas servem? 625 menos 74. 551 senhas servem para a Maria. Outra da Unicamp aí, o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana. Então, essa é uma questão de princípio da Casa dos Pombos, também conhecido princípio das gavetas ou princípio de Dirichlet. Então, considera que você tem lá 7 casinhas. A casa da segunda-feira, da terça, quarta, quinta, sexta, sábado e do domingo. São 5 dias, então são 7 dias da semana, então são 7 casas. Então, para eu garantir que no mínimo, né, a quantidade mínima de pessoas, para que eu possa garantir que pelo menos 3, nota que ele fala pelo menos, ele não diz 3, ele fala pelo menos 3, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, só não pode ter menos que 3, tá? Nasceram no mesmo dia da semana. Nota ali as opções, 21, 20, 15, 14. Vamos pegar o 14, que é a menor, né? Com 14 pessoas, eu não posso garantir. Não posso por quê? Porque como são 7 dias da semana, você pode ter 2 pessoas nascidas em cada dia. Então, 2 pessoas na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Tenho 14 pessoas e eu não tenho 3 nascidas no mesmo dia. No entanto, se eu tivesse 15 pessoas, ou seja, as 14 que eu considerei mais uma, como eu já tenho 2 em cada casa, essa 15ª pessoa obrigatoriamente vai ocupar uma casa onde já tem pelo menos 2 pessoas. Que é o pior caso das 14 que eu tenho, é tendo 2 em cada casa. Então, a 15ª obrigatoriamente vai ocupar um dia da semana onde nós já temos pelo menos 2 pessoas. Então, é a letra C. A quantidade mínima é de 15 pessoas. Com 15 pessoas eu já garanto essa condição de 3 nascidas no mesmo dia da semana. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.